Olá, pessoal! Nossa videoaula de conhecimentos gerais, né? Atualidades. Pessoal, aqui o professor Márcio Araújo, tio Márcio com vocês. Pessoal, nesses últimos 2 anos nós estamos se preparando para o nosso concurso. E nesses últimos 2 anos nós estamos trabalhando uma série de temas. Tá? E assim, entre esses temas que eu quero trabalhar com vocês, relembrá-los, eu começo pela questão da técnica, da tecnologia. Técnica e tecnologia. Técnica é a habilidade humana, tecnologia é o avanço científico. Pessoal, é bom lembrar que em concursos anteriores, esses elementos, técnica e tecnologia, estiveram presentes em bancas, né, para concursos da Polícia Militar, inclusive do estado de Alagoas, né, a mesma banca, né, da CESP. Então, técnica, tecnologia. Técnica é a habilidade humana, tecnologia é o avanço científico. Tá? E esse avanço científico, pessoal, tem nos dado a possibilidade de avaliar o espaço que nós vivemos hoje, que é o técnico científico informacional, que é o TCI, que é o TI, o chamado molecular digital. Nós estamos entrando, pessoal, transitando da terceira para a quarta revolução industrial. Então nós estamos entrando na chamada Revolução 4.0. Né? Olha ela aparecendo aqui do meu lado, ó. Revolução 4.0. Nesse quadro, nós temos uma revisão das revoluções industriais, tá? Primeira, segunda, terceira e a transição para a quarta revolução industrial, que é a Revolução 4.0. Então você, estudante, está se preparando. Um dos temas que já foi usado em concurso para a Polícia Militar é se você conhece e domina a questão da técnica, da tecnologia e dessas revoluções industriais produtivas que têm ocorrido no mundo. Principalmente essa quarta revolução que nós estamos passando, que é a chamada Revolução 4.0. Muitos empregos e empresas irão desaparecer nessa revolução, que é a chamada Revolução da Inteligência Artificial. Novas empresas, novos produtos e novos empregos irão surgir. Então, quando nós falamos sobre técnica, tecnologia, nos leva à questão também de uma ampla revisão que você, estudante, tem de fazer da primeira, da segunda, da terceira e agora da quarta revolução industrial, né? Que é a chamada Revolução 4.0. Pessoal, esse tema, tecnologia, nos leva para mais um outro tema, tá? Importante, que é o tema do transporte. As tecnologias, pessoal, o chamado TCI, Técnico Científico Informacional, ou TI, que é a chamada Tecnologia da Informação, nos leva a discutir questões de transporte. Cada vez mais, pessoal, esses elementos tecnológicos têm nos dado meios de transportes diversificados. Olha aqui do meu lado, né? Esses meios de transportes, pessoal, têm encurtado as distâncias há 500 anos. O mundo ficou menor. Pessoas, produtos, serviços estão mais próximos. A questão do transporte é muito importante. Vamos aliar essa questão do transporte, né? Você que está aí estudando, você deve entender que nós já tivemos uma aula presencial, né, sobre a questão do transporte global, né, do transporte no Brasil. Nós sabemos da dificuldade que o Brasil tem com uma dependência do transporte rodoviário. Entendemos, né, que o melhor seria o transporte ferroviário e hidroviário, né? Hidroviário. Porém, pessoal, a gente entende também
tá? Que essa questão dos transportes, tá? Hoje, esse transporte, essa comunicação tão amplamente difundida, tem facilitado, pessoal, a disseminação de doenças. Olha aí que eu estou entrando em outro tema, cuidado, que é um tema que eu trabalhei com a turma já este ano, nosso retorno, tá? Que era falando sobre as questões do que nós chamamos doenças da globalização. Então, hoje nós vivemos uma pandemia, uma quarentena, tá? E aí, dentro dessa pandemia, dentro dessa quarentena, a gente entende que tudo começou no final de 2019, né, em dezembro de 2019, avançou no mês de janeiro de 2020, né, em fevereiro, né, essa doença chegava ao Brasil em março, né, e assim, ter muito cuidado, pessoal, porque está se falando, né, sobre uma pandemia nos dias atuais, mas assim, são vários pontos que são aqui, né, levantados para vocês. Estamos falando, né, de algo que vai mudar o mundo, né, que pode mudar a sociedade, que pode mudar a economia, a indústria nos próximos anos, né? Estamos falando, né, de um fator que passou a ser foco de discussão mundial, né, elementos, né, como é o caso do que nós chamamos, né, de doenças da globalização. Para que vocês entendam melhor, aqui no Brasil, se você for avaliar bem as cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza, Recife, são cidades, pessoal, hub aéreo, ou seja, são locais que recebem, né, voos internacionais. E esses voos internacionais são o que nós caracterizamos aí dentro, dessa discussão de facilitar a entrada da disseminação de vírus. Então, quando eu começo a falar sobre transporte, lógico, eu preciso ampliar todas as minhas possíveis discussões. E aí eu falo, eu tenho que estudar transporte no Brasil, eu tenho que estudar a dependência do petróleo, a indústria automobilística no Brasil, eu tenho que entender que no passado houve uma negligência pelo sistema ferroviário, mas que no meio de transporte rodoviário brasileiro teve um momento, que veio o pró-álcool, no final dos anos 70, início dos anos 80, o pró-álcool, o programa do álcool brasileiro. A indústria automobilística no Brasil foi extremamente ajudada pelo governo brasileiro. Bem, mas chega o ponto, pessoal, que chegamos a uma condição que saturou o transporte rodoviário no Brasil. Sabemos que hoje precisa-se claramente de desafogar o sistema de transporte rodoviário. E aí eu estou em um ponto de discussão que é o transporte aéreo, que são as tecnologias. E essas tecnologias, esse transporte aéreo, ele é um grande facilitador para disseminar vírus pelo mundo. Há 500 anos atrás, nós tínhamos bactérias, a tuberculose, que se disseminou através das grandes navegações. Hoje, a tecnologia possibilitou, esse transporte mais rápido. É mais rápido a disseminação de um vírus, que são as chamadas doenças da globalização. Pessoal, todos esses impactos que eu citei, principalmente em relação a essas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Manaus, Fortaleza, cidades com maior foco, de casos confirmados, de número de óbitos, tudo isso se confirma ligado às doenças da globalização. Então, tema que a gente tem que estar atento e revisando sempre, tá bom? Pessoal, mais um tema para a gente estar revisando em casa, estudando: desenvolvimento. Pessoal,
desenvolvimento, né? Sempre citado em concursos anteriores da Polícia Militar, não é novidade. O desenvolvimento enquanto aspecto econômico e social, o desenvolvimento sustentável, que são fatores ambientais. Vamos lá. Pessoal, primeiro em relação à questão do desenvolvimento enquanto fator econômico-social. É bom lembrar que, historicamente, essa questão de você classificar desenvolvido, subdesenvolvido, é algo que começou no final dos anos 40, né, ali final da Segunda Guerra Mundial, entrando nos anos 50, e aí tivemos naquele momento uma situação bem interessante, porque aquela situação de necessidade de classificar se um país era rico, pobre, desenvolvido, subdesenvolvido, e aí surgiu a famosa teoria dos mundos, lá, que a gente viu em sala de aula, a gente está relembrando. Né? Olha lá, primeiro, segundo e terceiro mundo, vai aparecer aqui para vocês, ó, primeiro, segundo e terceiro mundo. Pessoal, o primeiro mundo capitalista, desenvolvido, industrializado, o segundo mundo são os países, ou eram os países socialistas, terceiro mundo, os países capitalistas, subdesenvolvidos e semi-industrializados. O tempo passou, a bipolaridade terminou no início dos anos 90, e aí essa questão de primeiro, segundo e terceiro mundo e de mundo bipolar desapareceu, porque desapareceu o segundo mundo, que era o socialismo soviético, e aí passou a se dividir o mundo em norte dos ricos, o sul dos pobres. Né? Bem, pessoal, está aparecendo aqui, ó, o norte dos ricos, o sul dos pobres. Logo depois surgia essa questão, né, do norte dos países centrais e o sul dos periféricos. Olha lá, relembrando, hein, pessoal? No norte do planeta, os países centrais e no sul, os periféricos. Vamos colocar uma imagenzinha disso também, ó. Centro e periférico. Pessoal, centro no norte, os países centrais, intelectuais produtivos, e no sul a indústria. Né? A indústria que passa a descer do norte para o sul. Né? Questão da mão de obra mais barata, menor pressão dos sindicatos, né? Questões locacionais, privilégios locacionais, né? A questão, né, do imposto, são fatores, olha aí, que fazem parte, né, dessa transição. Então, muito interessante também. Muito bem, pessoal. E aí, após essas questões de classificar o mundo, né, do aspecto inicialmente de desenvolvido a partir desses fatores norte e sul, né, a gente precisa lembrar que hoje nós usamos, tá, 3 fatores para medir e classificar o desenvolvimento. Tá? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, tá bom? Que nós, como concurseiros, precisamos conhecer o IDH direitinho, né? O pessoal está estudando, faça a revisão sobre o IDH. Tá? O IDH, que mede a qualidade de vida das populações. A nota atual do Brasil, né? O Brasil está lá na posição 79ª. O Brasil está estagnado nessa posição. Então, nós, como concurseiros, devemos entender que os elementos de desenvolvimento hoje, usados parâmetros, usa-se o IDH, o coeficiente de Gini, né? Mede a desigualdade entre ricos e pobres, e o PPC, né? Esse PPC, paridade poder de compra, são os 3 itens usados. Você, concurseiro, estudante, nós já tivemos, né, uma assertiva dessa, né, no concurso de 2014 na Polícia Militar do Estado do Ceará, com relação ao coeficiente de Gini. Por isso, quando você está lendo, né, a assertiva, né, o texto base da análise de uma questão, fique atento. Nós usamos, né, 3 itens, e esses 3 itens de desenvolvimento, coeficiente de Gini, IDH e PPC, ele pode sim aparecer
em enunciado, né, de questões, tá? E aí você tem que dominar esses fatores, tá bom? Então, tome muito cuidado com eles. Pessoal, falando ainda sobre desenvolvimento, tá? O ponto mais atual possível nosso foi o que aconteceu no início desse ano de 2020, né? Lá em fevereiro, quando o Departamento de Comércio dos Estados Unidos resolve mudar uma classificação e tornar 25 países, que até então eram classificados como países em desenvolvimento, em países desenvolvidos. Muito bem, pegou muita gente de surpresa, porque fazer essa transformação no papel é fácil, difícil é entender, porque no primeiro momento essa classificação torna muitos países que antes eram tidos como países em desenvolvimento e passam a ser países desenvolvidos, passam a perder uma série de privilégios no comércio mundial em relação a empréstimos, entendeu? A longo prazo. Há uma série de temas a serem observados. Pessoal, o Brasil, no início desse ano de 2020, foi um destes privilegiados. Por quê? De repente, o Brasil deixa de ser um país em desenvolvimento para se tornar um país desenvolvido. Isso mesmo. Entenda, essa questão de classificar o Brasil como um país um país desenvolvido se deve principalmente a questões, né, de acordos que o Brasil tem com os Estados Unidos, que foram firmados nos últimos anos, uma cartilha, né, que o Brasil vem seguindo de apoio estratégico aos Estados Unidos, né? Então, tudo que o Donald Trump, né, acorda com o nosso presidente, eles tentam cumprir ao máximo para que o Brasil seja indicado esse ano para a OCDE, que é o famoso, né, Clube dos Ricos. E ser um país da OCDE significa ter maiores linhas de investimento, maior qualidade de vida, entendeu? Então, há muito tempo o Brasil tem interesse de participar da OCDE, né? E esse interesse pode se tornar real com essa aproximação geoestratégica que vem ocorrendo desde o ano passado. O ano passado, né, a indicação foi Argentina e Romênia. Tudo indica que para o Brasil ser indicado pelos Estados Unidos agora em 2020 para a OCDE, o Brasil tenha cumprido algumas metas, como a chamada reforma previdenciária. Reforma previdenciária, pessoal, ocorreu ano passado, né? A gente, em sala de aula, já começava a discutir a reforma na Previdência Social no Brasil. Bem, mas essa reforma previdenciária era algo da agenda internacional, geoestratégia, né, dos países desenvolvidos. Por quê? Porque suas populações estão envelhecidas, entendeu? Porque a mão de obra é escassa, então eles precisam, né, aumentar esse tempo de trabalho. A população mundial, a expectativa de vida cresceu. Então, em muitos países desenvolvidos, essa expectativa de vida que era de 40, 50 anos lá nos anos 50, hoje é de 82 anos. Em nosso país não é diferente. Em 1940, nossa expectativa de vida era de 38 anos. Hoje, nossa expectativa de vida é de 76 anos. Então, a expectativa de vida do mundo desenvolvido aumentou, né? E o modelo previdenciário ficou atrasado. Então, o mundo desenvolvido vem financiando essas questões políticas estratégicas de rever, né, de renovar a Previdência Social. E o Brasil fez isso, né, seguiu a cartilha direitinho, fez a reforma previdenciária, né, uma indicação dos Estados Unidos, né, seguiu e está seguindo, né, as ações tomadas pelo governo americano para que esse ano ele seja indicado à OCDE.
Não é à toa que o Brasil já mudou até seu rótulo esse ano. Já não é um país, né, em desenvolvimento, é um país desenvolvido. Mas como pode ser um país desenvolvido se, né, ele está entre as piores colocações de desigualdade no mundo? Né? A situação realmente é complicada, é contraditória, a palavra é essa. Ao mesmo tempo que é um país desenvolvido, ele é o 10º país mais desigual do mundo. Tá? Pessoal, esse ano de 2020 teremos o censo brasileiro. O IBGE deverá lançar o censo 2020. Esse censo 2020 trará novos, né, dados sobre o Brasil, a população, o IDH, o coeficiente de Gini, a renda per capita. Vamos ver como está a nossa situação. Muito bem, pessoal, falamos sobre, né, essas questões que envolvem desenvolvimento e aí avançamos, né, fazendo uma ampla revisão. Agora, um pouco da questão do desenvolvimento sustentável, pessoal. E aí a gente precisa levar em conta elementos ambientais. Então, tenha muito cuidado, porque no último concurso da Polícia Militar, as discussões, né, as assertivas da prova estiveram ligadas à sustentabilidade, à eólica, recursos ambientais renováveis, recursos e fontes renováveis. Então, fique muito atento, porque assim, quando a gente fala sobre essas questões de desenvolvimento sustentável, promover o desenvolvimento com sustentabilidade. Pessoal, isso surgiu durante a Eco 92. Olha aqui, ó, a imagem da Eco 92, segunda grande conferência global de meio ambiente, né? Primeiro foi Estocolmo, na Suécia. Aí a segunda grande conferência global de meio ambiente foi no Rio de Janeiro. Ficou conhecido como Eco 92. Pessoal, a Eco 92, sem dúvida nenhuma, foi uma das conferências, das 4 grandes conferências ambientais, uma das que mais se projetou como, né, impacto mundial. É a partir da Eco 92 que nós vamos ter a ampla aplicação do termo sustentabilidade. Explorar e preservar. Elementos contraditórios. Você tem que promover o desenvolvimento social e econômico, mas você tem que preservar o meio. Isso é sustentabilidade. A economia mundial tem se pautado neste princípio de desenvolver e preservar, né? A questão do desenvolvimento sustentável. Então, as conferências globais, Estocolmo 72, Eco 92, Rio +10, Rio +20, logicamente que a importância que teve a Eco 92 foi muito grande. E ela esteve muito ligada a essa questão da sustentabilidade, do desenvolvimento com sustentabilidade. Outro item, né, para você, concurseiro, ficar ligado, né, com um dos temas que a gente já fez revisão, né, já fizemos revisão sobre esse tema lá ainda em 2019, tá? Você tem que ficar esperto sobre essas questões de sustentabilidade, tá bom? É bom também, pessoal, que quando a gente fala sobre essas questões de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, a gente precisa também observar que dentro dessas discussões de sustentabilidade, traz junto, né, conferências que eu acabei de citar, as conferências globais, mas também os processos anuais, como o IPPC, né, que é na verdade, né, esse painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, a COP,
né? Principalmente a COP que tem ocorrido aí anualmente, tem sido muito, né, presente, que é a conferência por parte por milhão de carbono. Então, esses itens a gente tem que estar o tempo todo ressaltando. Dentro dessas questões, pessoal, ainda que a gente está relembrando, aproveitando essa situação de desenvolvimento sustentável, precisamos estar aqui relembrando sobre recursos não renováveis e recursos renováveis, né? Precisamos entender que os recursos não renováveis, né, a questão de elementos, lógico, né, minerais, metálicos, não metálicos, combustíveis, minerais radioativos, são chamados recursos não renováveis, né? E dentre esses não renováveis, nós podemos fazer uma observação interessante, que é a questão do petróleo nas linhas atuais. Pessoal, na atualidade, apesar da gente só falar em pandemia, tenha muito cuidado. Uma das grandes, né, ou grande fator geoestratégico hoje é o petróleo, um recurso não renovável, né? Mas esse recurso não renovável que é o petróleo, que nos últimos meses tem sofrido uma série de estratégias geopolíticas que tem feito o petróleo, o preço do barril do petróleo despencar no mercado, né? Enquanto Rússia, Arábia Saudita, né, brigam no mercado e oferecem muito petróleo, o preço do barril do petróleo despencou, né, nos últimos 2 meses. Então, um item bem atual, né? Ah, tio Márcio, despencou por quê? Pela famosa lei da oferta e da procura. Muito petróleo no mercado, o preço do barril do petróleo despencou, entendeu? Então, e é uma questão estratégica, né, da OPEP, que é a famosa Organização dos Países Exploradores de Petróleo, né, envolvendo a Arábia Saudita, envolvendo a Rússia, né, a saída, né, da Arábia Saudita. Então, né, algo assim bem conturbado mesmo. Bem, pessoal, isso em relação aos pontos de atualidades. Os recursos não renováveis, você tem lá, ó, os minerais, metálico, não metálico, radioativo, os combustíveis fósseis, né? Entre eles o petróleo, o gás, o carvão, são não renováveis. Bem, pessoal, por outro lado, a minha discussão sobre sustentabilidade, desenvolvimento, segue também no sentido que façamos uma análise sobre os recursos renováveis, né? A dinâmica dos recursos tidos e classificados como renováveis, como questão hidráulica, os rios, potencial hidráulico, geração de energia, o vento, as eólicas. Inclusive, o último concurso da Polícia Militar trouxe a assertiva para vocês que hoje são candidatos a avaliar, né, julgar as assertivas sobre a questão do vento, da eólica, das usinas eólicas, entendeu? Então, tem muito cuidado, questão das eólicas mundialmente, né? Mundialmente falando, tá? A questão que envolve também a energia solar, a energia do futuro, chamadas placas fotovoltaicas, a energia das marés, né? Tem lá uma série de fatores que a gente precisa analisar atualmente. Então, pessoal, revisei aí com vocês também um pouco sobre desenvolvimento ambiental sustentável. E fomos até questões que envolvem os impactos recentes na economia mundial com a desvalorização do petróleo, mas também tratando de um recurso renovável que são as eólicas, tá bom? Então a gente tem que ficar esperto com esses temas, né? Não pode, tá, ficar longe desses temas. Muito bem, pessoal. Agora falando sobre elementos urbanos
questão da urbanização. Então, pessoal, uma das primeiras discussões que podemos fazer é sobre a questão das metrópoles mundiais, né? As grandes áreas metropolitanas. Pessoal, as áreas metropolitanas, sabemos muito bem que isso vem se intensificando a partir da Revolução Industrial, que eu falei lá no início da aula, a Revolução Industrial. Tá? E aí, lógico que a população deixou o campo, veio para a cidade, as cidades começaram a crescer horizontalmente, né? E começaram a surgir processos de conurbação, que é quando as cidades se juntam, vieram os problemas das áreas urbanas, superpopulações, formação de macrocefalias, que são favelas. Bem, pessoal, a desorganização do espaço. É isso? Hoje, quando a gente fala e entende sobre metropolização, você entende que foi todo esse processo. Mas também deve-se entender que dentro dessa metropolização, hoje temos um processo inverso a isso, que é a chamada desmetropolização, tá bom? Desmetropolizar. Pessoal, desmetropolizar é, na verdade, promover uma transição espacial que está ocorrendo das populações que estão saindo, né, deixando os grandes centros e voltando-se para as cidades médias e pequenas. A desmetropolização, que também já apareceu em concurso, né, que a gente tem que saber do que se trata, desmetropolizar está ligado a vários fatores também da economia e da indústria. Afinal, nas últimas décadas, quando eu falo de países centrais e periféricos, né, muitas indústrias saíram dos países centrais, vieram para os periféricos do sul. Fizeram isso num contexto global, atraídos pelo incentivo fiscal, incentivo locacional, mão de obra barata, né, poluição. O mesmo você aplica regionalmente em um país como o Brasil, onde muitas indústrias estão deixando a área de desenvolvimento, sua área de desenvolvimento, né, o sudeste do país, e está se voltando para regiões mais carentes. Se volta para essas regiões por conta do incentivo fiscal, e aí fazem surgir as chamadas guerras fiscais entre as cidades do interior do Brasil, quem vai dar mais ou quem vai dar menos imposto para a empresa, a indústria pagar. Guerras locacionais, mão de obra barata, menor pressão sindical, vamos poluir, né, aquelas áreas e regiões do Brasil mais pobres. Isso é desmetropolizar. Então, assim, um dos pontos também que eu gostaria de fazer essa revisão com vocês é ter o cuidado com essa questão da desmetropolização, tá? Lembrando, pessoal, que quando a gente está discutindo esses aspectos da metropolização e desmetropolização, né, você deve fazer um estudo sobre isso, tá bom? Principalmente lá em Geografia do Brasil, pegar o livrozinho de Geografia do Brasil, entender essa dinâmica do espaço brasileiro, né? Entender que no século XX, a população brasileira, que começou o século XX como uma população eminentemente agrária exportadora, porque a maior parte da população brasileira vivia no campo, e terminou o século XX como uma população urbana e industrial, ou seja, no decorrer do século XX, a população brasileira deixou o campo e veio para a cidade. É o chamado êxodo rural. Êxodo rural, pessoal, é um movimento migratório muito importante. Foi extremamente importante no decorrer do século XX para a economia brasileira. As condições do campo e as condições da cidade. Então, quando eu trabalho um pouco essa questão da metropolização, eu já vou entrando no êxodo rural, dizendo a importância que o êxodo rural teve na mudança do espaço brasileiro, de uma população que deixou o campo e veio para a cidade. Mas eu também tenho que entender, né,
que há outras migrações no Brasil também muito importantes, né? Porque à medida que a população se tornou maioria na cidade, passou a existir grandes áreas conglomeradas, conurbadas, passou a existir um outro tipo de migração no Brasil, que é a chamada migração pendular, né? Que é esse deslocamento diário da população brasileira, que milhares de brasileiros fazem todos os dias, que devido a essa pandemia, né, essas questões da quarentena, tem sido colocado à prova essa situação de deslocamento das cidades brasileiras, né, de como as grandes metrópoles, né, com aquele vai e vem de milhares de brasileiros dentro das áreas metropolitanas, essa questão da pandemia, da quarentena, né, de evitar o transporte coletivo, as superlotações, porque essa dinâmica está presente no espaço brasileiro e que a gente tem que ter cuidado, tá bom? Bem, pessoal, mas ainda falando sobre essas questões que envolvem a noção de urbanização e desmetropolização, eu devo entender que dentro das migrações atuais, os modelos migracionais no mundo, nós temos migrantes que englobam 3 fatores. O migrante ele é econômico, tipo o venezuelano que quer migrar para o Brasil, é um migrante econômico. Está saindo, tentando buscar a melhor condição de vida em um país vizinho ou em outro país um pouco mais distante. Esse é o migrante econômico. Temos também, pessoal, o migrante, né, ambiental, ecológico, que seria aquele migrante que está ligado a catástrofes. Lá em 2010, os haitianos se tornaram migrantes, refugiados, migrantes ambientais devido ao grande terremoto. Os migrantes ambientais ou ecológicos estão ligados a catástrofes naturais, entendeu? Vulcanismo, terremoto, tsunami, inundações provocam essas migrações ambientais ou ecológicas. Porém, pessoal, chamo muita atenção também para as migrações do tipo, né, forçadas, que são o que nós chamamos de desterritorializações forçadas. Professor, o que são essas desterritorializações forçadas? Veja aqui, pessoal, a imagem do conflito na Síria, que é uma continuidade da chamada Primavera Árabe. Se você acha que a Primavera Árabe terminou, não. Primavera Árabe continua ainda. Que o diga o cidadão da Síria. Hoje, o maior número de refugiados do mundo são sírios. São paquistaneses, são sudaneses, são somalis. Mas o cidadão da Síria tem realmente buscado outros lugares do mundo. Ele tem desterritorializado a Síria, forçadamente. Então é chamada desterritorialização forçada. São refugiados. Segundo o Acnur, que é o Alto Comissariado para Assuntos de Refugiados da ONU, pois é, a ONU tem uma agência própria que discute, que trabalha, que ajuda, financia essas ações humanitárias ligadas a refugiados, que é o Acnur, Alto Comissariado para Assuntos de Refugiados. Está aqui, ó, o Acnur, que é uma agência da ONU responsável por fazer esse financiamento, essa ação humanitária em relação aos refugiados no mundo. E no caso da Síria, pessoal, muito interessante, o número de refugiados no mundo são sírios. Ou seja, uma desterritorialização forçada. Tá? Aqui, nesse ponto, pessoal, falei de desterritorialização, metropolização,
questão do espaço brasileiro, espaço rural e urbano, e um pouco dessa visão das migrações internacionais, o migrante econômico, o migrante ambiental e o migrante desterritorializado, o refugiado. Olha só aí, pessoal, seguindo com mais um tema de nossas revisões. Pessoal, sobre globalização, blocos econômicos, o que mudou, né? E assim, o ano de 2020 começou com mudanças de globalização de blocos econômicos lá no dia 31 de janeiro deste ano, né? Com a confirmação do Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, você aí concurseiro, fique atento, é mais um tema para a gente ficar esperto. Afinal, pessoal, do ponto de vista geopolítico de globalização, tá, esse tema nos chama a atenção porque, né, o então premier Boris Johnson, né, que tanto lutou para rapidamente romper essas ligações do Reino Unido com a União Europeia, se confirmou agora, no início do ano de 2020, no mês de janeiro. Então, o Reino Unido se separa da União Europeia. Só para a gente estar aqui relembrando rapidinho, a você concurseiro, a você estudante, que desde 2016, os cidadãos do Reino Unido já tinham aprovado um plebiscito, dizendo sim para a saída do Reino Unido, do chamado Reino Unido, da União Europeia. Tá? Então, vinha se arrastando, e aí com a chegada do Boris Johnson, primeiro-ministro, atual primeiro-ministro do Reino Unido, ele passou por cima, tem uma série de acordos ainda a serem fechados, mas deu certo, o tal do Brexit. Então, a União Europeia não tem mais lá seus 28 membros, passa a ter 27 membros, a saída do Reino Unido, aquela situação, Sempre ficar muito atento a isso, tá bom? Pessoal, tá? Continue estudando, tá bom? Tio Márcio está com vocês, de vez em quando estarei aí gravando para vocês uma aula nova, à medida do possível, com novos assuntos. Hoje eu fiz muito mais uma revisão assim de pontos estratégicos. Vai chegar o momento que eu lançarei uma segunda aula também fazendo revisão, tá? Lembrando a você o que você tem que estudar, o que de fato caiu nas últimas provas, tá bom? Pessoal, tá? Grande abraço a todos, tá? Grande abraço a todos, estamos aí, tá? Valeu!